Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao estudo de medidas e grandezas, né? Começamos falando de medidas e grandezas no plano cartesiano. Falei sobre distância entre dois pontos, né? Relembrei aí o plano cartesiano para vocês, a divisão dos quadrantes, o que era um par ordenado, né? Um ponto no plano cartesiano. E eu defini com vocês uma fórmula para o cálculo da distância entre dois pontos. Então, se os pontos tiverem retas que são paralelas ao eixo x ou paralelas ao eixo y, a gente não vai ter muitos problemas para calcular essa distância, né? Quando fica já inclinado, a gente recorre à fórmula ou a um teorema de Pitágoras. Tanto faz, e eu posso mostrar das duas formas aqui. Então, vamos dar início aqui. Aqui a gente tem a primeira questão que pede para calcular a distância entre os pontos A e B em cada um dos planos cartesianos, usando como unidade de medida de comprimento o lado do quadrado da malha, né? Então, a gente vai utilizar a medida de comprimento ou o lado do quadrado da malha. Então, para esse primeiro item aqui, a gente tem o ponto A e o ponto B, e eles estão numa linha que é paralela ao eixo X. Então, não vou ter muito trabalho para calcular a distância entre o ponto A e o ponto B. Nesse caso, essa distância aqui, a gente só vai precisar fazer a subtração entre as abscissas, já que as ordenadas são zero. Então, o que a gente vai ter que fazer é, nesse caso aqui, 5. Deixa eu só apagar isso aqui. Então, a gente vai fazer aqui vale 5, aqui vale menos 3. Então, a gente faz sempre o maior valor menos o menor, nesse caso aqui. Então, 5 menos 3. Só subir um pouquinho, pode ser que vocês não vejam. 5 menos 3. Tenho que me atentar ao sinal. Existe o sinal da subtração e existe o sinal que o próprio número 3 já vai ter. Então, aqui a gente vai ter 5 mais 3. Então, para o item A aqui, a distância será 8. Ou poderia ir direto aqui, ó. É um quadrinho, um tracinho, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nesse caso, a distância entre A e B é igual a 8. No item B, a gente tem os pontos A e B com a linha paralela ao eixo das ordenadas. Eles estão numa mesma linha vertical, então a gente também não vai ter muito trabalho aqui para calcular a distância entre esses dois pontos, né? Que nesse caso aqui, daqui para cá. Então a gente vai pegar, nesse caso, o 4 e o menos 3. Então, a distância entre os pontos aqui, nesse caso, será 4 menos 3. Dois sinais de menos. Um sinal de menos, que é da própria subtração, e o outro sinal de menos, que é do próprio número, no caso, menos 3. Ó. Então, nesse caso aqui, a nossa distância será menos com menos é mais. Então, a distância aqui será 4 mais 3. Quatro mais 3 é 7. Daria para a gente contar também os quadrinhos do A até B. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E uma outra forma, né? Resultados sempre positivos, resultados sempre em módulos. Aqui no item C, essa distância aqui entre A e B, a gente vai calcular subtraindo aqui essas abscissas, sempre em módulo, né? Mesmo que o resultado dê negativo, você considera um resultado positivo. Então, aqui, a gente vai fazer o 4 menos 2. 4 menos, parêntese, menos 2.
E nesse caso aqui será 4 mais 2. Então, a gente conclui que a distância é igual a 6. Ou se a gente contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Distância igual a 6. Na questão de número 2, pede para calcular o comprimento x do segmento de reta AB. Calcular o comprimento do segmento de reta AB é o mesmo que calcular a distância entre A e B. Então, aqui a gente não está mais se deparando com a situação da primeira questão, que eu tinha retas que eram paralelas ao eixo x ou paralelas ao eixo y. Aqui, nesse caso, eu estou com as retas que são inclinadas. E aí, ou a gente utiliza a fórmula, ou a gente vai para o Teorema de Pitágoras, né? A fórmula ela é uma consequência do Teorema de Pitágoras. Como assim o Teorema de Pitágoras? Bom, eu pego essa figura e eu fecho aqui um triângulo retângulo. Aí a gente tem que essa distância aqui vale 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a gente tem que essa distância aqui vale 1, 2, 3. Logo, o valor do x, né, que é o comprimento do segmento AB, pode ser calculado fazendo um teorema de Pitágoras. Ou seja, uma das soluções para a segunda questão, item A, é a gente resolver o teorema Pitágoras para esse triângulo que está aí. Um triângulo com lados 6, 3, um triângulo com lados 6, 3 e aqui x. Logo, a gente vai fazer o teorema de Pitágoras, né? De acordo com o teorema de Pitágoras, então teremos x ao quadrado igual a 6 ao quadrado mais 3 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 36 mais 9. 36 mais 9 é 45. Então, x é igual a raiz de 45. E não tem raiz quadrada exata. A gente pode simplificar esse resultado, né? Vimos isso no início do ano, simplificação de radicais. Eu posso escrever 45 como a raiz quadrada de 9 vezes 5. 9 vezes 5 é 45. A raiz quadrada de 9 é 3. Então, raiz de 45 ou 3 raiz de 5 são as respostas, né, que representam a mesma resposta, representam o comprimento x, o comprimento do segmento AB, ou a distância entre os pontos A e B. E aí essa seria uma outra forma da gente calcular esse valor do x, que era justamente fazendo a distância entre os pontos A e B. E só relembrando aqui a fórmula que eu coloquei para vocês, da distância entre os pontos, a gente tem o xa, xb, menos xa ao quadrado, mais yb menos ya ao quadrado. Como assim? Como é que eu faria isso no caso dessa questão? Ao invés de eu fazer o triângulo e considerar a distância para calcular os lados desse triângulo, um outro jeito de eu calcular o valor de x ou o comprimento do segmento AB era eu considerar os pontos em si. Por exemplo, aqui eu tenho que o ponto A, ele tem que a sua coordenada x vale 1 e a sua coordenada y vale 4. Então, 1 não, menos 1. Então, aqui a gente teria menos 1,4. E aqui o B, a gente tem o x2 e o y menos 2, ou seja, 2, menos 2. E aí a gente pegaria esses dois pontos
e substituiria aqui na fórmula. Ou seja, a gente tem o ponto A menos 1,4 e o ponto B 2, menos 2. Fazendo as substituições aqui em cima, a gente vai ter o seguinte: a distância entre A e B será xb menos ya, ou seja, 2 menos 1. YB menos YA, menos 2 menos 4. 2 menos 1 dá 2 mais 1. E menos 2 menos 4 dá menos 6. 2 mais 1 é 3. Então, o que a gente vai ter aqui é a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais menos 6 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, menos 6 ao quadrado é 36. E 9 mais 36 é 45. E aí, 45 não tem raiz exata. A resposta poderia ficar assim, ou poderia ficar na forma simplificada, que é 3 raiz de 5. Então, eu poderia fazer essa questão de duas formas. Ou eu monto logo o triângulo retângulo e faço o teorema de Pitágoras, ou eu identifico as coordenadas do ponto e substituo na fórmula que eu mostrei para vocês, que a gente usa para calcular a distância entre dois pontos. Vamos ver aqui a próxima questão. A próxima questão não, na verdade o próximo item. Então, ó, esse aqui, como tem a figura, eu vou fazer utilizando o teorema de Pitágoras. Quando não tiver a figura, tiver só os pontos, eu utilizo a fórmula da distância. Ok? Então, vamos fechar aqui o triângulo. É um triângulo retângulo. Daqui para cá vale 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daqui para cá vale embaixo, outro cateto, vale 1, 2, 3, 4, 5, 6 também. Então, para a gente achar o valor do x, a gente vai precisar aplicar agora o teorema de Pitágoras nesse triângulo. Então, no item B, a gente tem um triângulo retângulo. Okay? E aí, esse triângulo retângulo tem lados 6, 6, e a gente está atrás do valor do x, que é o segmento AB. O valor do segmento AB, ou a distância entre o ponto A e B. Logo, aplicando o teorema de Pitágoras nessa figura, temos que x ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Assim, x ao quadrado é 36 mais 36. Bom, como eu sei que vai dar um resultado que não tem raiz exata, eu não vou somar. Eu vou escrever 36 mais 36 assim. 2 vezes 36. 36 mais 36 é 72. Ou eu posso escrever como 2 vezes 36. 2 não tem raiz exata, mas 6 tem. A raiz quadrada de mais 36 tem. A raiz quadrada de 36 é 6. A resposta, 6 raiz de 2. Okay? Vamos lá. Próximo item, o item C. Fechar o triângulo, montar aí os catetos, né? O valor dos catetos e aplicar Pitágoras. E bom, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho que esse lado aqui mede 7. O outro será
1, 2, 3, 4, 5, 6, né? É uma distância de 6. Ok, então triângulo retângulo de cateto 7 e 6. Então a gente vai desenhar o triângulo retângulo que tem catetos 7 e 6. Que é o nosso item C. É isso, item C. Então, a gente vai aplicar o teorema de Pitágoras em um triângulo que tem como os lados 7, 6, e a gente está atrás da distância entre AB, do valor do segmento AB. A gente chama de x, que a questão pediu. Então, x ao quadrado é igual a 7 ao quadrado mais 6 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 49 mais 36. X ao quadrado é igual a 49 mais 36 dá 85. Certo? 85 não tem raiz quadrada exata. Eu vou deixar na forma de 85 mesmo, porque só dá para escrever um produto como sendo 5 vezes 17. Nem o 5, nem o 17 possuem raízes exatas. Já a questão número 3, ao invés de dar o plano com os pontos para a gente desenhar o triângulo e resolver aplicando Pitágoras, dá só os valores das coordenadas. Calcule a medida da distância entre os pontos A e B, localizados em um plano cartesiano, cujos quadrinhos da malha têm lados com medidas de comprimento de 1 centímetro. Ou seja, se eu só tenho os pontos, eu vou ter que recorrer à fórmula. O ponto A. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. A terceira questão, o ponto A vale menos 1,3 e o ponto B vale 4,15. Aqui eu vou precisar recorrer à fórmula. A fórmula é a distância é igual a raiz quadrada xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado, né? Só lembrando que a gente tem aqui os nossos x, né? E y. B, YB. Então, substituindo aqui na fórmula, o que teremos é o seguinte. A distância entre A e B será, primeiro, xb menos xa. 4 menos 1 ao quadrado, mais yb menos ya, 15 menos 3 ao quadrado. Esse 4 menos 1, menos com menos é mais, vira 4 mais 1 ao quadrado. Bom, 4 mais 1 é 5. E 15 menos 3 é 12. Então, fica 5 ao quadrado e 12 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. 12 ao quadrado é 144. Então, o que vamos ter aqui é que a distância será igual à raiz quadrada de 25 mais 144. Vou apagar porque ficou torto. 25 mais 144 vai dar 169. E a raiz quadrada de 169 é 13. Olha o 13 aí, Rian. Eduardo. Então, vamos lá. A gente aqui fez a mesma questão. É uma questão que se parece com as outras. A diferença é que eu não fiz o triângulo retângulo. Eu fui direto para a fórmula, já que a questão só me deu os pontos. Na questão de número 4, já diz quanto é a distância. Na questão de número 4, o ponto A tem as coordenadas 4 e 1. O ponto B tem as coordenadas 3 e K.
e já diz quanto é a distância. A distância é a raiz quadrada de 26. Então, vejamos. A gente vai literalmente recorrer aqui à fórmula, né? Para responder isso aqui, a gente vai recorrer à fórmula. Eu vou até aumentar para a gente ganhar um espaço maior de visão. Então, a gente tem a distância entre A e B igual a raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Só que a distância, a questão já deu para a gente. A distância vale a raiz quadrada de 26. O xb vale 3 menos 4 ao quadrado, xb menos xa, mais yb menos ya, k menos 1 ao quadrado. 3 menos 4 é menos 1. E continua k menos 1 ao quadrado. Bom, como eu tenho raízes em ambos os lados, eu posso desconsiderar as raízes de ambos os lados. Então, o que eu vou ter é 26 é igual a 1, mais, porque menos 1 ao quadrado é 1, k menos 1 ao quadrado. Vou pegar esse 1 e passar para o outro lado. Então, eu vou ter 26 menos 1 é igual a k menos 1 ao quadrado. 26 menos 1 é 25. Ora, o número que é ao quadrado dá 25 é o 5 ou menos 5. Então, eu posso dizer que k menos 1, esse 2 aqui, passa tirando a raiz do 25. É igual a mais ou menos, lembrando, como a gente já viu a equação do segundo grau, sempre lembro a vocês que na hora de tirar a raiz, você coloca esse mais ou menos aqui na frente. Mais ou menos a raiz de 25. A raiz de 25 é 5. Então, k menos 1 pode ser igual a mais ou menos 5. Se for 5 positivo, a gente vai ter k menos 1 igual a 5, passando 1 para o outro lado, k é igual a 5 mais 1, porque ele está negativo, quando passar fica positivo, k é igual a 6. Uma das possibilidades é o k ser igual a 6. Isso quando k menos 1 é igual a 5. Agora, quando k menos 1 é igual a menos 5, quando eu passar o menos 1 para cá, ele vai ficar positivo. Espera ainda, deixa eu desfazer aqui. Então, eu vou ter menos 5 mais 1. Menos 5 mais 1 é menos 4. Então, as duas opções para cá, os dois valores possíveis para cá, é o k ser o 6 ou o k ser menos 4. Então, a nossa aula de hoje, ela fica por aqui, ok? A gente ainda vai continuar fazendo questões que envolverão a fórmula da distância entre dois pontos. A gente vai falar de perímetros e área. A gente vai precisar, como a gente vai estar trabalhando no plano cartesiano, da fórmula de distância entre dois pontos. Nossa aula de hoje fica por aqui, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.